Fala pessoal, tudo tranquilinho? Eu sou o professor Vinícius Veloso, de Matemática e Física aqui do curso Vaga Certa. Hoje vamos então ir para o nosso vídeo de raciocínio lógico aplicado nas provas da URGS 2019. Quem assistiu o vídeo sobre raciocínio lógico antes das provas, eu vou mostrar agora como que tu aplicaria um pouquinho do raciocínio lógico nas provas de Matemática e Física. Para quem ainda não nos conhece, Facebook, Instagram e youtube.com/curso Vaga Certa. O nosso site cursovagacerta.com, e quem quiser entrar em contato também, contato@cursovagacerta.com, ou então o nosso WhatsApp 51 Porto Alegre, Rio Grande do Sul 999297045. Então repara pessoal, primeira questão de física, já iniciava a prova com uma questãozinha que tu poderia aplicar o raciocínio lógico. De que maneira? Bom, ela fala o seguinte: um automóvel viaja, deixa eu pegar minha caneta em primeiro lugar, e vamos embora. Um automóvel viaja por uma estrada retilínea com velocidade constante. A partir de dado instante, considerado como t igual a zero, o automóvel sofre acelerações distintas em 3 intervalos consecutivos de tempo, conforme representados no gráfico abaixo. Então tá, então aqui ele sofreu uma aceleração, aqui outra e aqui outra. Maravilha. Assinale a alternativa que contém o gráfico que melhor representa o deslocamento do automóvel nos mesmos intervalos de tempo. Informação. Nos gráficos 0, 0 representa a origem do sistema de coordenadas. Então tá, pessoal. Então eu quero o quê? Deslocamento pelo tempo. Tu vai lembrar da formulinha do deslocamento. Velocidade inicial vezes o tempo, mais 1/2 da aceleração vezes o tempo ao quadrado. E aí tu vai lembrar que a relação entre o teu deslocamento e o teu tempo é uma relação quadrática. Portanto, tem que ter algo aí envolvendo parábola ou ramos de parábola, enfim. O que já exclui a letra E, né, pessoal? Que é formada por 3 segmentos de reta. Então essa aqui, em caso de chute, eu não vou chutar nela. Bom, aí tu pensa o seguinte: aqui está o teu primeiro momento, aqui está o teu segundo momento de aceleração, aqui está o teu terceiro momento. Repara que no momento 2 a aceleração vale 0. Se a aceleração vale 0, significa que a tua velocidade é constante. Se a tua velocidade é constante, então o meio do teu gráfico tu tem que ter uma reta. Talvez tu diga assim: professor, aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho uma reta, aqui eu tenho uma reta e aqui eu tenho uma reta. Pois é, mas não pode ser nem Brasil e nem Canadá. Por quê? Porque o gráfico é deslocamento pelo tempo, pessoal. Repara que se tu marca Brasil ou se tu marca Canadá, tu está dizendo que com o passar do tempo, repara que um tempo 1 e aqui um tempo T2. Tu está dizendo que com o passar do tempo, tu te manteve no mesmo lugar que tu estava, ou seja, tu está parado. Tá? Esse aqui é o teu deslocamento. Repara que tu estando num local, com o passar do tempo, tu continua nesse mesmo local. Ou seja, com o passar do tempo, tu não variou, tu não te locomoveu, tu está parado. Portanto, tu não pode ter um gráfico horizontal, o que elimina a letra B e o que elimina a letra C, porque a letra C é a mesma coisa. Se tu coloca uma posição, por exemplo, sei lá, 4 metros, e aqui tu tem um tempo de 2 segundos, vou chutar, e aqui um tempo de 6 segundos. Repara que de 2 segundos até os 6 segundos, tu continuou na posição 4 metros, ou seja, tu não te deslocou. Se tu não te deslocou, tu está parado. Mas tu já tinha velocidade, essa velocidade era constante. Ele não falou que a velocidade era 0. Então também não pode ser Canadá, pelo mesmo motivo que não pode ser Brasil, né? Então tá, essa inclinação aqui ela é crescente. É essa ou essa. Agora como é que eu sei se é Argentina ou Dinamarca? Bom, repara que aqui tu tem uma aceleração que ela está abaixo do eixo X, ou seja, do eixo T. Portanto, essa aceleração aqui ela é negativa. E essa aceleração aqui ela é positiva. Repara para cá, olha a fórmula. A aceleração é quem multiplica o t ao quadrado. Portanto, se o a for positivo, eu posso fazer a análise dessa fórmula com uma funçãozinha do tipo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Se esse cara aqui multiplica o meu termo quadrático, que aqui eu chamei de a e que aqui é minha aceleração, aqui é apenas um coeficiente, aqui a aceleração for positivo, eu tenho uma parábola com concavidade para cima. Se o meu a for negativo, eu tenho uma parábola com concavidade para baixo. Repara que no primeiro momento o a é negativo, então eu tenho que ter algo do tipo assim, ó, uma parábola com concavidade para baixo.
Repara que aqui tu teria um pedaço de uma parábola para baixo. Aqui tu tem um pedaço de uma parábola que poderia estar voltada para cima, por exemplo. Então isso elimina a Dinamarca. Portanto, é a Argentina. Vamos só conferir que a Argentina, aqui a aceleração é positiva. Então tem que ser uma parábola voltada para cima, um arco de parábola. Realmente, aqui, ó, se eu pegar aqui e rebater, fizesse uma reflexão aqui, ó, esse meu segmento aqui seria um pedacinho de uma parábola, um arco de parábola com concavidade para cima. Portanto, a questão 1, só usando o raciocínio lógico, aí a gente matava em Argentina. Questão 2, pessoal, diz o seguinte: na figura abaixo, duas forças de intensidade 20 newtons e 50 newtons são aplicadas, respectivamente, a dois blocos A e B de mesma massa M. Então são dois blocos com a mesma massa, entendi. Que se encontram sobre uma superfície horizontal sem atrito. Opa, gostei. A força FB forma um ângulo θ com a horizontal, sendo o seno de θ 0,6 e cosseno de θ 0,8. Maravilha. A razão A subíndice B dividido por A subíndice A entre os módulos das acelerações AB e AA adquiridas, respectivamente, pelos blocos B e A é igual a quanto? Tá, então peraí. Ele me deu as forças, ele diz que elas têm as mesmas massas e ele pede o quociente entre as acelerações. Repara que, para ter a mesma massa, quem tem a maior força tem a maior aceleração. Força resultante igual a massa vezes aceleração, princípio fundamental da dinâmica. E mais, eu sei que para uma mesma massa, a força resultante é diretamente proporcional à aceleração. Então, se eu conseguir descobrir essa força B aqui, ó, sabendo a força A, eu não preciso fazer conta. Porque olha só que legal. Quem assistiu os primeiros vídeos de dicas aqui do canal, pessoal, acho que é o vídeo 3, se eu não me engano, eu falo sobre decomposição de vetores. E eu dou uma dica que eu digo assim, lembra que na decomposição de vetores, quem está colado ao ângulo é a componente com cosseno. Quem está separado é a componente com seno. Então, por exemplo, tu pega uma força, um vetor, inclinado aqui, ó, chamar esse vetor de F. E aqui tu tem um ângulo θ. Repara que eu posso rebater esse vetor F no eixo Y. E aqui eu vou chamar de Fy. E eu posso rebater ele no eixo X. E aqui eu teria um Fx. Bom, como é que eu vou saber quem que é a componente acompanhada do cosseno e do seno? Repara que Fx está colado ao ângulo θ. Portanto, Fx vai ser a força F vezes o cosseno de θ. Repara que o Fy está separado do ângulo θ. Portanto, o Fy é a componente F separado seno. Quem está colado cosseno, quem está separado seno. Portanto, repara que essa força FB aqui, rebatida nesse eixo X, vai ser quem? Ela está colada ao ângulo θ, não tá? Então, FBX vai ser FB cosseno θ. Quanto é que vale FB? Bom, FB vale 50. Quanto é que vale o cosseno de θ? Vale 0,8. Isso aqui são 50 vezes 8 décimos. Repara que 0 com 0 tu corta. 5 vezes 8 dá 40 newtons. Então, repara o seguinte. Eu sei que FA é 20 newtons. E eu sei que a força que empurra o B na mesma direção e sentido do A, a minha FBX, ela vale 40 newtons. Então, olha só que interessante, pessoal. Repara que a força de B em X, ela é o dobro da força de A. Se ela é o dobro, significa que B vai ter uma aceleração que é o dobro da aceleração de A. Portanto, quando eu dividir a aceleração de B pela aceleração de A, eu nem preciso fazer conta, porque isso aqui, com certeza, vai dar 2. Ah, como é que tu sabe? Sim, a força que empurra o B é o dobro da força que empurra o A. Portanto, a aceleração de B é o dobro da aceleração de A, já que eles têm a mesma massa. E, por consequência, quando eu dividir uma pela outra, isso vai ter que dar 2. Brasil para a questão 2. E, mais uma vez, eu não fiz nenhuma conta. Eu só precisei descobrir quem que era o vetor que empurrava a B. Mas, para isso, eu bastava saber que ele estava colado. E, se ele está colado, é o cosseno.
Questão 3 é o seguinte, pessoal. Em 12 de agosto de 2018, a NASA lançou uma sonda especial, a Parkson Solar Probe, com o objetivo de aprofundar estudos sobre o Sol e o vento solar, o fluxo contínuo de partículas emitidas pela coroa solar. A sonda deverá ser colocada em órbita tal que, em seu ponto de máxima aproximação do Sol, chegará a uma distância deste menor do que 1 sobre 24 da distância Sol-Terra. Considere Ft o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda quando esta se encontra na atmosfera terrestre, e Fs o módulo da força gravitacional exercida pelo Sol sobre a sonda quando a distância desta ao Sol for igual a 1 sobre 24 da distância Sol-Terra. A razão Fs sobre Ft entre os módulos dessas forças é igual a... Bom, força gravitacional, pessoal. Lembra que a força gravitacional ela vai ser a constante, que vai multiplicar o produto das massas, massa 1 pela massa 2, dividido pela distância ao quadrado. Parecidíssima com a força eletrostática, onde tu tem uma constante, que se for no vácuo é K0, que vai multiplicar o produto Q1, Q2, dividido por R ou por D ao quadrado. O que é importante tu lembrar aqui? Que eu comentei também, isso aqui eu comentei no pré-prova até, pessoal. Repara que a força gravitacional ela é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso significa o quê? Que se eu multiplico a distância por 2, eu divido a força por 4. Se eu divido a distância por 5, eu multiplico a força por 25. Portanto, repara que se Fs tem 1 sobre 24 da distância do Sol, eu estou dividindo a distância por 24. Se eu divido a distância por 24, na real a minha força vai ficar 24 ao quadrado vezes maior. Portanto, a razão Fs sobre Ft, nada mais, nada menos, vai ser do que, quando eu dividir um pela outra, a massa do Sol não se altera, a massa da sonda não se altera. Portanto, e a constante gravitacional vai se anular. Portanto, eu vou ter apenas o 24 ao quadrado. Vai ser o único fator em comum quando eu eliminar uma pela outra, né? Porque se ela tem 24 vezes menos distância, ela vai ter 24 ao quadrado mais força, vezes mais força. Portanto, eu poderia dizer que Fs é 24 ao quadrado Ft. Por isso que quando eu divido uma pela outra, esse aqui é o resultado. E 24 ao quadrado também é conhecido como 576, o que está na letra E de Equador para a questãozinha 3. Então repara, pessoal, só sabendo relação direta e inversamente proporcional da força gravitacional, tu matava essa questão sem necessariamente ter que dividir uma pela outra. Maravilha? Claro, tu poderia montar a conta, não tem problema nenhum. A maioria do pessoal montou a conta, mas tu te dá conta que sendo 24 vezes menor a distância, a força vai ser 24 vezes maior, bastava tu dividir uma pela outra e tu chegava em 24 ao quadrado com essa relação que liga uma força à outra, ou seja, a Fs com a Ft. Maravilha? Bom, a questão 6 diz o seguinte, pessoal. Na figura abaixo, um corpo de massa m desliza com velocidade constante sobre um plano inclinado que forma um ângulo θ com plano horizontal. Considere G o módulo da aceleração da gravidade e despreze a resistência do ar. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo na ordem que aparecem. Quando o centro de massa do corpo desce uma altura h, os trabalhos realizados pela força peso e pela força de atrito entre o corpo e o plano são... Bom, só um pouquinho. Trabalho realizado pela força peso. Quem que é trabalho, pessoal? Trabalho é força vezes deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Mas como aqui o centro de massa vai estar caindo de uma altura h, vai ser na mesma direção o deslocamento da minha força peso. Portanto, o ângulo entre eles vai ser 0, o cosseno de 0 é 1, eu não preciso me preocupar. Bom, se trabalho é força vezes deslocamento, quem que é o trabalho da força peso? É a força peso vezes o meu deslocamento. Força peso, o deslocamento é h. Quem que é força peso? É massa vezes gravidade, vezes h. Portanto, o trabalho da força peso é mgh. Olha para as alternativas. Só tem uma que inicia por mgh. Então, a questão 6 só pode ser Brasil. Então, repara, eu não precisava nem saber qual que vai ser o trabalho realizado pela força de atrito. Porque sabendo que o trabalho da força peso é força peso vezes distância, força peso é massa vezes gravidade e a distância é h, eu matava a questão 6. Beleza, pessoal? Então é isso aí. É usar o raciocínio,
para poupar tempo. A questão 7. Um bloco B está suspenso por um fio de massa desprezível e apoiado sobre um plano inclinado P, conforme representado na figura abaixo. Não há atrito entre o bloco e o plano, nem entre o plano e a superfície. O sistema está inicialmente em repouso. Assinale a alternativa que indica, respectivamente, através de setas, a trajetória seguida pelo centro de massa do bloco e do sistema bloco mais plano inclinado quando o fio é cortado. Então, assim, o que seria o centro de massa do bloco? O nome já é meio intuitivo, né, pessoal? Centro de massa. Onde é que está o centro de massa? Bom, está no centro. Então, ele está aqui, ó, ele está no meio. Repara que quando tu cortar esse fio, esse bloco vai se deslocar. Portanto, esse centro de massa vai ter esse deslocamento aqui. Então, repara que em último caso de chute, tu já eliminou a A, tu já eliminou a B e tu já eliminou a C. Porque tu sabe que essa distância aqui, esse vai ser o deslocamento, perdão, do teu centro de massa. Vai ser inclinado. Bom, e o que vai ser o bloco mais o plano inclinado? Como se eles fossem um corpo só. No momento em que tu solta isso aqui, a única força que tem atuante é a força peso. Portanto, o gabarito é equador para essa questão. Mas repara que em caso de chute, em caso não soubesse, só sabendo que o centro de massa está no centro e que ao cortar o fio tu vai ter essa trajetória aqui, através do plano inclinado, tu já estava entre a letra D e a letra E. Mais uma vez, tu usando o raciocínio lógico, tu teria 50% de chance de acertar essa questão. Bom, repara a questão 10, pessoal, diz o seguinte: em um tubo transparente em forma de U contendo água, verteu-se em uma de suas extremidades uma dada quantidade de um líquido não miscível em água. Considere a densidade da água igual a 1 grama por centímetro cúbico. A figura abaixo mostra como ficaram distribuídos a água e o líquido em cinza, tá aqui, após o equilíbrio. Qual aproximadamente o valor da densidade do líquido? Bom, então tu teria que fazer, né, pessoal, que a pressão nesse ponto aqui é igual a pressão nesse ponto aqui. Pressão hidrostática. E aí tu ia lembrar que a pressão ela é igual à pressão atmosférica mais a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, por sua vez, tu ia lembrar que ela é μGH. Bom, como a pressão atmosférica tem dos dois lados, eu não preciso trabalhar com ela. Como eu sei que a pressão é igual nesses dois pontos, e esses dois pontos estão no mesmo campo gravitacional, eu sei que G é constante. Portanto, eu não preciso me preocupar com G. Sendo P e G constantes, eu posso passar o G dividindo, e eu tenho que a pressão dividido pela gravidade é igual a μ vezes H. Como isso aqui não vai mudar, porque a pressão é igual nos dois pontos e a gravidade é a mesma nos dois pontos, eu posso dizer que o produto μH é uma constante. E aí tu vai lembrar lá do pré-prova de matemática que eu falei que se um produto é constante, é porque essas grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, se uma aumenta, a outra tem que diminuir. Portanto, a que tem a maior altura tem que ter o menor μ, ou seja, a menor densidade. Repara que esse líquido cinza tem a maior altura. Portanto, ele tem que ter a menor densidade. Se essa densidade aqui da água é 1, tem que ser menor do que 1. Se tem que ser menor do que 1, bom, então não pode ser a letra A e não pode ser a letra B. Também não pode ser a letra E, porque para ser 0,5, uma altura tinha que ser o dobro da outra, né? Se uma altura for o dobro da outra, então uma densidade seria metade da outra. Bom, agora ou é 0,9 ou é 0,7. Mais uma vez, apenas usando o raciocínio lógico, em caso de chute, tu já teria aí 50% de chance de acertar. Mas daí bastava tu ver, o 6 em relação ao 9, ele é 90% ou ele é aproximadamente 70%? Ele é aproximadamente 70%, né, pessoal? Porque se tu pegar 6 e comparar com 9, isso dá 2/3. E isso é 0,6 periódico, que eu posso arredondar para 0,7. Portanto, o gabarito da 10 é Dinamarca. Claro, como eu disse, em questão de chute, só sabendo que quem tem a maior altura teria que ter a menor densidade, tu já matava duas e de graça a terceira, né? Porque para ter a metade do μ, ele teria que ter o dobro da altura. Bom, 9 não é o dobro de 6, e aí tu ficaria em dúvida apenas entre duas. Maravilha, pessoal. Mais uma vez, aqui eu não estou aqui para ensinar a fazer conta, para ensinar qual que é o pensamento físico por trás dessa questão. A gente tem aqui no canal já a prova resolvida, já tem 1, 2 semanas, tá? Mas a ideia aqui era, bom, em caso de chute, o que tu poderia fazer?
para acertar as questões. Questão 13 diz o seguinte, pessoal. O enunciado a seguir refere-se às questões 13 e 14. Um gás ideal contido em um cilindro com pistão pode ser levado de um estado inicial I até um estado final F, seguindo dois processos distintos, 1 e 2, conforme ilustrado na figura abaixo. Então tá aqui. Ele pode vir aqui pelo 1, fazendo uma transformação a pressão constante, ou seja, isobárica, e depois fazendo volume constante, ou seja, uma isométrica, isovolumétrica ou isocórica. Ou tu pode ir direto de 1 para 2. Ele quer saber o quê? Os trabalhos W1 e W2 realizados no gás. Bom, tu vai lembrar que num gráfico de P por V, a área abaixo da tua transformação vai te dar o trabalho. Portanto, se eu pegar aqui a transformação 1, tá? Essa areazinha aqui vai me dar o trabalho do 1. E depois, quando eu quiser pegar da transformação 2, olha aqui o que eu vou fazer. Basta com que eu pegue, aqui está o meu caminho 2, basta com que eu pegue toda a área que vai estar abaixo da minha linha 2. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que o trabalho 2, ele vai ser igual ao trabalho 1, mais alguém, que é mais essa área aqui, ó, mais a área em verde. O que eu quero dizer com isso? Que o trabalho 2 é maior do que o trabalho 1. Isso a gente vê pelo gráfico, não preciso nem fazer conta. Bom, então tá. Então eu tenho que buscar dois valores onde a segunda coluna tem que ser um número maior do que o primeiro. Então pode ser a letra A, não pode ser Brasil, porque os dois são iguais. Pelo gráfico, o trabalho 2 é maior do que o trabalho 1. Pode ser Canadá, não pode ser Dinamarca e não pode ser Equador. Repara, pessoal, que só analisando o meu gráfico, só sabendo que o trabalho 2 tem que ser maior do que o trabalho 1, eu já tenho 50% de chance de acertar essa questão. Ou é Argentina, ou é Canadá. Bom, eu vou calcular o trabalho 1, né? Barbada, é só fazer a área de um retângulo. A base varia do 2 até o 4, ou seja, a base vale 2 vezes 10 na menos 3, não esquece da unidade, vezes a altura. A altura vale 1, 1 vezes 10 na 4. Repara que 2 vezes 1 é 2, 10 na 4 vezes 10 na menos 3 é 10, e 2 vezes 10 é 20. Bom, se o trabalho 1 é 20, então o trabalho 2 tem que ser maior. Bom, então não pode ser a letra A, por eliminação, a 13 é Canadá. Ou seja, repara que dos dois trabalhos, eu precisei apenas calcular um deles, e eu já, olhando o gráfico, deduzi que o outro tem que ser maior, portanto, só pode ser Canadá para essa questão. Mais uma vez, como poupar tempo, como usar o raciocínio lógico. Tá? Questão 19 diz o seguinte, pessoal. Uma onda sonora, propagando-se no ar, é uma sucessão de compressões e rarefações da densidade do ar. Na figura abaixo estão representadas esquematicamente ondas sonoras estacionárias em dois tubos 1 e 2 abertos em ambas extremidades. Os comprimentos dos tubos 1 e 2 são respectivamente L e L sobre 2. Está aqui o comprimento, está aqui o comprimento. Sendo lambda 1 e lambda 2 os respectivos comprimentos de onda das ondas representadas nos tubos 1 e 2 e F1 e F2 suas frequências, as razões entre os comprimentos de onda lambda 1 dividido por lambda 2 e as frequências F1 sobre F2 são nessa ordem. Bom, tu vai lembrar, pessoal, que frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Portanto, esse valor aqui tem que ser o inverso desse valor aqui. Então, assim, a princípio, não poderia ser a letra A. Porque repara que se aqui o comprimento é L e aqui vai ser L sobre 2, o comprimento sendo a metade, tu vai ter a metade do comprimento de onda. Portanto, essa divisão não vai dar 1. Então, não pode ser a letra A. 1 é o inverso de 2? Não. Então, não pode ser B. Repara, se eu pegar a divisão entre os comprimentos de onda, isso aqui tem que ser o inverso da divisão das frequências, porque frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. 1/2 é o inverso de 2? É. Bom, então a princípio pode ser Canadá. 1/2 é o inverso de 1? Não. Então não pode ser Dinamarca. 1/2 é o inverso de 2? É. Bom, então repara que só sabendo que
o quociente entre os comprimentos de onda e as frequências, um é o inverso do outro, eu eliminei 3 alternativas. Na real, 2, né? Eliminei Brasil e Dinamarca. A Argentina eu eliminei porque não tem como os comprimentos de onda serem iguais, já que um tem comprimento L e o outro vai ter comprimento L sobre 2. E o comprimento é diretamente proporcional ao comprimento de onda. O comprimento do tubo, no caso, é diretamente proporcional ao comprimento de onda. Então não tem como essa divisão aqui dar 1. Portanto, o inverso de 1 seria 1. Como isso não pode dar 1, não pode ser letra A. Bom, agora basta pensar o seguinte. O comprimento desse tubo aberto vai ser diretamente proporcional ao meu lambda. Portanto, se ele tem comprimento L, esse aqui que tem comprimento L sobre 2 tem metade do comprimento. Portanto, ele vai ter metade do comprimento de onda. Se eu dividir um número qualquer, x, pela sua metade, essa divisão dá 2. Portanto, lambda 1 por lambda 2 vai dar 2. Portanto, se o lambda 1 pelo lambda 2 vai dar 2, F1 sobre F2 tem que dar o inverso. Ou seja, tem que dar 1 meio. E 2, 1 meio está na alternativa Canadá para a questão 19. Entenderam, pessoal? Então, repara, mais uma vez, me dei conta que frequência é inversamente proporcional ao comprimento de onda. Eliminei 2 alternativas. Me dei conta que eu não poderia ter 1, porque para ser 1, o comprimento de onda 1 tem que ser igual ao 2, mas o 1 não pode ser igual ao 2, porque o 2 tem metade do comprimento do tubo, então ele vai ter metade do comprimento de onda. Portanto, essa razão nunca vai dar 1, portanto já eliminei a também. Então, em questão de chute, mais uma vez, teria 50% de novo de chance de acertar. Mas daí eu me dei conta que o comprimento desse tubo aberto vai ser diretamente proporcional ao meu comprimento de onda. Se eu pegar a metade, eu estou pegando a metade do comprimento de onda, e dividir um número pela sua metade, isso vai dar 2. Se isso tem que dar 2, a única alternativa que começa por 2, das que eu não eliminei, é Canadá. Para finalizar a física, pessoal, a questão 21 diz o seguinte. Na figura abaixo, O representa um objeto pontual luminoso, E representa um espelho plano e X um observador. A imagem do objeto O está corretamente posicionada em qual ponto? Pessoal, opa, risquei sem querer. Pessoal, espelho plano. O que eu sei do espelho plano? Ou só não sei nada? Não, tu sabe sim. Tu sabe que a imagem sempre vai estar à mesma distância do objeto. Qual desses pontos, 1, 2, 3, 4, 5, que está à mesma distância do espelho até a distância do objeto ao espelho? É a figura 1, né, pessoal? Olha aqui, ó. Uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais. Uma diagonal, 2 diagonais, 3 diagonais. A única figura que está à mesma distância do objeto, a única imagem que está à mesma distância do objeto é a 1. Então só pode ser 1 o gabarito. Tu nem precisa ficar fazendo, vou fazer aqui os raios luminosos do observador até o espelho, do objeto até o espelho, vou refletir. Claro que não, velho. É espelho plano, então tá, a imagem está à mesma distância do objeto. Pronto. Só poderia ser a Argentina. 21, matamos a física. Maravilha, pessoal? Agora vamos ver um pouquinho da matemática e onde que a gente poderia usar o raciocínio sem precisar fazer muita conta. Já na questão 32 a gente tem o seguinte. Desde a Grécia Antiga, sabe-se que a soma dos números ímpares consecutivos, a partir do 1, é sempre um quadrado perfeito. Como exemplo, tem-se 1 ao quadrado é 1, 1 mais 3 é 2 ao quadrado, 1 mais 3 mais 5 é 3 ao quadrado, 1 mais 3 mais 5 mais 7 é 4 ao quadrado, e assim sucessivamente. Então, a soma de todos os números ímpares menores do que 100 é... Bom, a soma dos ímpares menores do que 100, ele quer 1 mais 3 mais 5 mais 7 até o 99, né, pessoal? Se ele quer os menores do que 100, o último ímpar menor do que 100 é o 99. Então, tu até poderia fazer a soma de uma PA aqui, não tem problema nenhum, mas te dá conta do raciocínio lógico. Se tu tem um único ímpar, essa soma é 1 ao quadrado. Se tu soma os dois primeiros ímpares, isso é 2 ao quadrado. Se tu somar os 3 primeiros ímpares, isso é 3 ao quadrado. Se tu somar os 4 primeiros ímpares, isso é 4 ao quadrado. Pessoal, se tu somar os 50 primeiros ímpares, isso vai ser 50 ao quadrado e acabou a questão. Ou só, como é que tu sabe que de 1 a 99 tem 50 termos? Sim,
De 1 a 100, tu tem 100 números. Desses 100 números, tu tem 50 pares e 50 ímpares. O último par termina no 99, perdão, no 100, e o último ímpar termina no 99. Portanto, aqui eu vou estar somando 50 ímpares. Se a soma deles obedece a esse padrão, então a soma dos primeiros 50 ímpares vai ser 50 ao quadrado. Canadá para a questão 32. Não precisei fazer nenhuma conta. Questão 35, pessoal. Eu tinha esse gráfico, eu tinha que fazer essas translações aqui. Maravilha, então pensa primeiro o seguinte. Esse meu gráfico, que é uma parabolinha, eu vou subtrair 3 unidades dentro do meu x aqui. E depois eu vou pegar o módulo. Repara que ao pegar o módulo, eu não posso ter imagens que são negativas. Ou seja, isso elimina Canadá, porque essas imagens aqui são todas negativas. Então isso elimina Canadá. E isso elimina Equador, porque eu teria imagem negativa aqui e eu teria imagem negativa aqui. Portanto, só de saber que o módulo não deixa eu ter imagem negativa, eu já eliminei 2 das 5 afirmativas. Alternativas, perdão. Agora repara o seguinte, lembra que eu comentei na pré-prova que ao subtrair 3 unidades dentro do meu x, tu vai deslocar o gráfico 3 unidades para a direita. Portanto, esse eixo de simetria da parábola, que de acordo com a questão é o eixo y, se eu deslocar ela 3 unidades para a direita, o meu eixo de simetria ele passa a ser quem? Bom, se ele era o y, o x igual a 0 no caso, né? Que representa o eixo y, agora ele vai ter que ser o x igual a 3, porque eu vou deslocar esse eixo 3 unidades para a direita. Bom, se eu vou deslocar esse eixo 3 unidades para a direita, não pode ser Argentina, porque na Argentina eu continuo com o eixo y sendo o eixo de simetria. Bom, e pelo mesmo motivo não pode ser Dinamarca, porque na Dinamarca eu continuo com o eixo y sendo o eixo de simetria. Bom, então por eliminação só pode ser Brasil. Repara que em Brasil, x igual a 3 está sendo meu eixo de simetria. Maravilha, eu nem precisei analisar essa soma de 2 unidades. Só bastou com que eu analisasse o módulo e a translação de 3 unidades para a direita. Maravilha? Portanto, questão 35, Brasil, e mais uma vez, eu não precisei fazer nenhum cálculo. Questão 37, pessoal, diz o seguinte. Na circunferência de raio 1, representada na figura a seguir, os pontos M e N são tais que o arco das extremidades AM mede π radiano e o arco de extremidades AN mede menos π radiano. A distância entre os pontos M e N. Bom, pensa comigo o seguinte, pessoal. Se o N estivesse aqui embaixo, a distância MN seria quanto? Seria 2 unidades, né? Porque o raio da circunferência é 1, ela é uma circunferência unitária. Então, essa distância aqui mediria 1, essa distância mediria 1. Portanto, MN mediria 2. Mas N não está aqui, N está mais para o lado. Portanto, essa distância que eu vou fazer agora em verde, pessoal, essa distância aqui, ó, essa distância aqui, MN, que é a distância que ele quer saber, eu sei que obrigatoriamente ela é menor do que 2. Vocês concordam comigo? Se o N tivesse aqui, no finalzinho da circunferência, digamos assim, né, no menor ponto da circunferência, MN seria 2. Mas ele está um pouquinho mais acima, então essa distância é menor do que 2. Mas, ao mesmo tempo, essa distância é maior do que 1. Porque 1 é a distância da origem até M. Portanto, de M até N, isso aqui com certeza é maior do que 1. Então tá, eu não sei quanto vale MN, mas eu sei que é um número entre 1 e 2. E agora o que tu vai fazer? Tu vai para as alternativas. Pessoal, eu sempre digo para os meus alunos que é bom levar para a prova quanto vale aproximadamente raiz de 3 e raiz de 2, tá? Raiz de 2 aproximadamente é 1,4142, mas 1,41 já tá bom, 1,4. E raiz de 3, 1,73, né? 1,7 é aproximadamente. Então tá, pessoal. Então, vamos fazer as contas e vamos ver quais que a gente pode eliminar e quais que a gente não pode eliminar. Bom, isso aqui seria o seguinte. A raiz de 2 menos raiz de 3 é aproximadamente 1,7. Então, a letra A eu teria a raiz quadrada de 2 menos 1,7 é 0,3. Pessoal, eu não sei quanto é que é a raiz quadrada de 0,3.
Mas com certeza isso aqui não é maior do que 1. Então não pode ser a letra A. Na letra B eu teria 2 menos 1,7. 2 menos 1,7 é 0,3. 0,3, mais uma vez, não é maior do que 1. Então não pode ser também Brasil. Canadá, pessoal. Canadá eu teria raiz de 2 mais 1,7. Isso aqui seria aproximadamente raiz de 3,7. Bom, se raiz de 3 é 1,7 aproximado, raiz de 3,7 vai ser um pouco maior do que 1,7. Ou seja, esse número aqui, ele está entre 1 e 2. Portanto, a Canadá, por enquanto, ela é uma forte candidata. Tá? A letra D, bom, 1. Não, tem que ser maior do que 1. Então não pode ser. E para finalizar, pessoal, a letra E, 2 mais raiz de 3. Não pode ser 2 mais raiz de 3, porque a distância MN obrigatoriamente é menor do que 2. Inclusive a distância máxima que eu poderia obter é 2. Então não tem como essa distância MN ser maior do que 2. Bom, por eliminação, só pode ser Canadá. E mais uma vez, eu não fiz nada de conta. Eu apenas analisei as alternativas. Entenderam qual que é a jogada, pessoal? Entenderam a aplicação do raciocínio lógico, do raciocínio matemático? É essa a ideia. É não fazer conta no que a gente não precisa fazer. Questão 38 diz o seguinte. Considere a função real de variável real f de x igual a 3 menos 5 seno de 2x mais 4. Os valores máximo, mínimo e período, respectivamente, bom, tu vai lembrar que eu falei no pré-prova que o período ele é calculado fazendo 2π dividido pelo módulo de quem multiplica o x. Quem é que multiplica o x? 2. Bom, módulo de 2 é 2. E 2π dividido por 2 é π. Como ele quer o período em último lugar, não pode ser Canadá, não pode ser Dinamarca e não pode ser Equador. Ou é Argentina ou é Brasil. Mas repara que ele quer o valor máximo seguido do mínimo. Então só pode ser Brasil. Ou seja, por quê? Sim, porque entre... Opa, chegou um e-mail aqui, pessoal. Porque entre o 8 e o menos 2, eu não posso considerar o 8 sendo o mínimo e o menos 2 sendo o máximo. 8 é maior do que menos 2. Então 8 é o valor máximo e menos 2 é o valor mínimo. Portanto, se ele pede respectivamente, isso tem que ser 8 menos 2 e π, e é Brasil para a questão 38. Então repara que na 38, dos 3 valores que ele me pede, eu calculei apenas o período, sabendo que a questão termina por π, é Argentina ou Brasil. Como ele quer o valor máximo em primeiro, seguido do valor mínimo, então tem que ser 8 e menos 2, porque menos 2 não é maior do que 8. Então menos 2 não tem como ser o valor máximo dessa função. Barbada essa questão, hein, pessoal? Bastava analisar que tu matava muito fácil. Essa questão aqui é bonita, pessoal. Considere o quadrado ABCD da figura a seguir, em que G é o ponto médio de CD, F é o ponto médio de AC e AE é igual a EF, que é igual a AC sobre 4. A razão entre a área do quadrilátero EFGD e a área do quadrado ABCD é... Então repara o seguinte. Se eu traçar do ponto D ao ponto F, tá? Esse triângulo aqui, pessoal, DFC, que eu estou fazendo aqui para vocês, ele teria 1/4 da área total, né? Porque se eu prolongar esse DF aqui até o vértice B, se eu prolongar isso aqui, essa outra diagonal, eu dividiria o meu quadrado em 4 triângulos iguais, DCF, CFB, ABF e AFD. Portanto, a área de DCF é 1/4 da área total. Como G é ponto médio, então o triângulo DGF tem a metade da área do triângulo DCF. Como o triângulo DCF é 1/4 do total, vamos supor que o total seja 1, então ele teria 1/4, então a área do triângulo DGF é 1/8. Então essa área aqui vale 1/8. Consequentemente, essa outra área aqui também vale 1/8.
Então repara agora o outro triângulo. Repara o triângulo DAF. Ou seja, o triângulo DAF. Se a área total é 1, o triângulo DAF possui 1/4. Só que repara o seguinte, a medida AE é igual a EF, foi dito aqui no enunciado. Repara que a altura do triângulo DEF é DF, porque ele é retângulo em F. Agora, a altura do triângulo AED, em relação à base AE, também é DF, pessoal. Lembra que num triângulo, não necessariamente a altura tem que estar dentro dele, né? Se eu pegar um triângulo inclinado, assim, por exemplo, ABC, e quiser saber a altura em relação a C, o que eu faço? Eu prolongo o lado AB e traço a altura. Portanto, a altura nem sempre vai estar dentro do triângulo. Então, repara que esse triangulinho aqui, ó, pessoal, AED, que eu vou fazer de azul. Deixa eu pegar o azulzinho aqui. Esse triangulinho aqui, ó. AED. A altura referente à base AE também é o segmento DF. Bom, mas se o triângulo AED tem a mesma base do triângulo EFD e ambos têm a mesma altura que é DF, eles têm a mesma base, eles têm a mesma altura, eles têm a mesma área. Se eles têm a mesma área e a área dos dois corresponde a 1/4 da área total, mais uma vez, cada um deles vai ter 1/8 da área total. Portanto, a área do quadrilátero DGFE, que a questão nomeou como EFGD, tanto faz, né, pessoal? Vai ser quem? 1/8 mais 1/8, ou seja, 2/8. E 2/8 é 1/4. Se eu supus que a área total era 1, 1/4 dividido por 1 é 1/4. Então repara que eu resolvi essa questão só brincando com a minha figura. Eu não precisei fazer nada de conta. Eu dividi ela em 4 figuras de mesma área, cada uma delas valendo 1/8. E aí eu me dei conta que o meu quadrilátero EFGH possui duas áreas de 1/8. 1/8 mais 1/8 são 2/8, que é 1/4. Essa questão é bonita, pessoal, de resolver sem conta. Bonita, né? Essa resolução aqui eu achei muito bonita, tá? E mais uma vez, tu vai dizer, mas daí eu teria que ter uma baita de uma visão geométrica. Pô, mas o que custa, né, pessoal? Não custa nada. 39, Argentina. Questão 40, pessoal, diz o seguinte: os 4 hexágonos da imagem a seguir são regulares e cada um tem área de 48 cm². Os vértices do quadrilátero ABCD coincidem com os vértices dos hexágonos e os pontos E, D, B e F são colineares. A área do quadrilátero ABCD é... Então repara o seguinte, pessoal. ABCD. Eu posso dividir ele em 2 triangulinhos aqui, ó. O triângulo ABD e o triângulo BCD. Agora basta saber que tipo de triângulo que é isso aqui. Repara que essa angulação aqui, pessoal, como esses pontos são colineares, E, D, B e F, essa angulação aqui ela é de 180 graus. Como esse ângulo D aqui ele é de 120, porque ele é um ângulo interno do meu hexágono, esse ângulo aqui, do triângulo ABD, esse ângulo interno aqui, que eu vou pintar de vermelho, do triangulinho, tem que ser 60. Para somar com esses outros 120, que é esse outro ângulo aqui interno ao hexágono, e dá os 180. Maravilha? Se tu fizer o mesmo pensamento para o ângulo B, esse ângulo aqui tu vai descobrir que ele também tem que ser de 60 graus. Porque esse outro ângulo aqui também é um ângulo interno do hexágono e por consequência também vale 120. Bom, mas se ABD é um triângulo e esses dois ângulos são de 60, esse terceiro ângulo aqui obrigatoriamente tem que ser 60, porque a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180 graus.
Portanto, eu descubro que o meu quadrilátero ABCD, ele é formado por 2 triângulos equiláteros. E aí acabou minha conta, porque eu sei que cada hexágono tem 48 centímetros quadrados de área. Só que um hexágono é formado por 6 triângulos equiláteros. Se a área de 6 deles é 48, então a área de 2 triângulos equiláteros é x. Repara que de 6 para 2 eu dividi por 3. Portanto, 48 basta eu dividir por 3, e 48 por 3 é 16. 16, a questão 40, é Canadá. Outra questãozinha bonitinha de geometria, pessoal, que tu não precisava fazer muita conta não, bastava brincar com a tua figura. Questão 41 diz o seguinte: considere o paralelepípedo de vértices A, B, C, D, E, F, G, H e a pirâmide de vértices B, F, G, H inscrita no paralelepípedo, representados na figura a seguir. A razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo é... Então tu pensa o seguinte, pessoal, o volume de pirâmide. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Então repara o seguinte, se essa pirâmide aqui com vértices B, G, BF e GH, se ela tivesse a mesma área da base do paralelepípedo, tendo a mesma área da base e a mesma altura, o volume dela seria a área da base vezes a altura sobre 3. Mas a área da base dela é metade da área da base do paralelepípedo. Repara que a área da base do paralelepípedo é a área do retângulo HEFG. Mas a área da base da pirâmide é a área do triângulo HFG. Ou seja, considerando esse pedacinho aqui como a base da minha pirâmide, a área da base dela é metade. Só que repara que a área da base é diretamente proporcional ao volume, já que eles têm a mesma altura. Ou seja, o que acontece com a área da base, acontece com o volume. Portanto, se o volume seria dividido por 3 e eu tenho metade da área da base, eu vou ter metade do volume. Portanto, o volume dessa pirâmide vai ser 1/6 do volume do meu paralelepípedo. Portanto, o que ele quer? A razão entre o volume da pirâmide e o volume do paralelepípedo. Passa o volume do paralelepípedo. Paralelepípedo não, né, pessoal? Nossa senhora, calma aí. Deixa eu apagar isso aqui. Eu ia escrever paralelepípedo. Não sei mais escrever. Aqui, ó. Portanto, basta eu pegar esse volume e passar dividindo. Ou seja, o volume da pirâmide sobre o volume do paralelepípedo vai ser 1/6. Então repara, mais uma questão aí que eu não fiz nada de conta. Se ela tem a mesma área da base e a mesma altura, o volume dela vai ser 1/3. Mas como ela tem metade da área da base e o que acontece com a área da base acontece na mesma proporção com o volume, eu vou ter metade de 1/3. E metade de 1/3 é 1/6. Então 41, Argentina. Questão 46, pessoal. A menor distância entre as circunferências de equação, e ele me dá as equações, é quanto? Bom, bastava tu desenhar as circunferências. Tu sabe que essa aqui tem centro 1 e 2, e essa aqui tem centro -2 e 1. E tu quer saber essa distância aqui, ó, pessoal, a distância entre elas. Bom, eu não sei quanto vale essa distância, mas repara que se essa circunferência vermelha descesse uma unidade, a distância entre elas seria essa aqui, ó. E esse segmento aqui é 1. Basta a gente olhar aqui, ó. Não é? Bom, então eu sei que esse x aqui é um pouquinho maior do que 1. Né? Até se tu quiser, tu pode fazer o seguinte, ó, pessoal. Essa distância aqui é 1. Como esse y é 1 e aqui esse y é 2, então essa distância aqui também é 1. Aqui tu forma 90 graus. E a distância dessa circunferência até esse outro pedacinho aqui, deixa eu fazer aqui do lado. Deixa eu apagar isso aqui, ficou muito mal desenhado, pessoal. Deixa eu apagar essa distância x aqui também. Tá? Então repara o seguinte. Se eu quisesse essa distância y aqui, que não é a que eu quero,
Aqui mede 1, aqui mede 1, aqui mede y. Bom, esse y vale raiz de 2. Mas não é essa distância que eu quero. Repara que a menor distância entre as circunferências, eu teria que subir ainda um pouquinho aqui. Provavelmente seria esse segmento aqui, ó, que eu vou fazer em verde agora. Provavelmente a menor seria aqui, ó. Daqui pra cá seria essa distância x. Bom, tu repara que essa distância x, ela é um pouquinho menor do que y, né? Então essa distância x, ela é menor do que raiz de 2. Né? Ou seja, essa distância, ela é um pouco menor aí do que 1,4. Né? Se eu usasse esse triângulo aqui como referência, a distância entre elas seria raiz de 2. Mas eu quero a menor distância. Então eu não posso pegar daqui, né? Porque essa distância iniciando daqui já é um pouquinho menor do que a distância y. Bom, então tá. Então eu tenho que achar um valor que seja menor do que 1,4 aí, aproximadamente, né? Bom, então não pode ser 2, não pode ser 5. Raiz de 10. Ou só, não sei quanto é que é raiz de 10. Pois é, eu também não sei. Mas eu sei que raiz de 9 é 3. Portanto, raiz de 10 é um número maior do que 3. Então não pode ser Canadá. Raiz de 10 mais 2 seria 5, alguma coisa, já que raiz de 9 é 3. Raiz de 10 é um número maior do que 3. Um número maior do que 3 somado com 2 dá um número maior do que 5. Então repara que por exclusão só sobrou a letra E de Equador para a questão 46. Só te dando conta disso aqui. Essa distância aqui seria raiz de 2, mas tu quer a menor distância. Bom, então tem que subir um pouquinho mais. Essa distância x que eu fiz já é menor do que a distância y que está em vermelho. Só que a distância y que está em vermelho mede raiz de 2. Então essa distância x mede menos do que raiz de 2. Só tem uma alternativa que mede menos do que raiz de 2. Belezinha, pessoal? 46, Equador. Questãozinha 47 aí, pessoal, quase acabando a prova de matemática na parte de raciocínio lógico. Diz o seguinte: considere o alvo mostrado na figura a seguir, constituído com 3 circunferências tangentes 2 a 2, com DA igual a C igual a 10, e os pontos D a C colineares. Um dardo é lançado e atinge o alvo. A probabilidade do dardo atingir a região sombreada. Então repara o seguinte, pessoal. Área de circunferência π r ao quadrado. Como r é constante, eu sei que a área da circunferência é diretamente proporcional ao raio dela. E mais, é diretamente proporcional ao quadrado do raio. O que acontece com o raio, acontece ao quadrado com a área. Portanto, se eu multiplicar o raio por 3, eu multiplico a área por 9. Se eu dividir o raio por 4, eu divido a área por 16. E assim sucessivamente. Então repara o seguinte, pessoal. A circunferência pequena aqui dentro, ela tem raio quanto? Bom, ela tem raio 10. E a circunferência grande? Bom, a circunferência grande tem raio 20. Portanto, a circunferência pequena tem metade do raio da circunferência grande. Concorda comigo? Portanto, eu posso dizer o seguinte, que a área da circunferência pequena é 1/4 da área da circunferência grande. Ou seja, eu não entendi. Sim, o que acontece com o raio não acontece ao quadrado com a área da circunferência? Se a área da circunferência pequena é metade do raio, o raio da circunferência pequena é metade do raio da circunferência grande, então a área dela é 1/4 da área da circunferência grande. Mas repara o seguinte, eu tenho duas circunferências pequenas. Portanto, 1/4 mais 1/4 é 1/2. Ou seja, a área das duas circunferências pequenas, duas áreas pequenas, é igual a 50% da área grande. Ou seja, a área dessas duas pequenas equivale a 50% da área da circunferência grande. Portanto, qual que é a probabilidade de eu lançar um dardo e ele atingir a região sombreada? Bom, se a área dessas duas é 50% da área total, então a área que falta é os outros 50%, né, pessoal? E 50% é conhecido também como 1/2 e 1/2 Dinamarca para a questão 47. Então, repara, o que eu resolvi aqui, o que eu fiz de conta? Nada. Eu me dei conta que o que acontece com o raio acontece numa proporção ao quadrado com a área. Como a circunferência pequena tem metade do raio da circunferência grande,
a área de uma circunferência pequena vai ser 1/4 da área da circunferência grande. Mas eu tenho duas circunferências pequenas, então eu vou ter 1/4 mais 1/4, ou seja, eu vou ter 1/2. Ou seja, a área de duas pequenas é 50% da área da grande. Portanto, se essa área aqui é 50%, então a área sombreada é os outros 50%. Portanto, a probabilidade de eu jogar um dado e ele atingir a região sombreada é de 50%. Tá? Ah, e se a área dessas duas circunferências aqui fosse 40%? Bom, então a probabilidade de eu tacar um dardo e atingir a região sombreada seria o complemento. Seria 60%. Né? Como a área dessas duas aqui deu 50% da circunferência total, então o complemento, ou seja, acertar na região sombreada e não nelas, vai ser os outros 50%. Questão barbadinha, pessoal. Barbadinha para resolver do ponto de vista do raciocínio lógico. Para finalizar, questão 49 diz o seguinte: a média aritmética das idades de um grupo de 10 amigos é 22 anos. Ao ingressar mais um amigo nesse grupo, a média aritmética passa a ser de 23. A idade do amigo ingressante no grupo em anos é... Então repara, tu tem 10 amigos e essa média é 22. O que significa ter uma média de 22 anos? Eu poderia imaginar, pessoal, como sendo um conjunto onde todos os 10 amigos tivessem 22 anos. Repara que se eu tenho 10 valores iguais a 22, a média desse conjunto é 22. Não é? Isso é média, pessoal. É como se todo mundo tivesse 22 anos, os 10 amigos. Bom, aí aconteceu o seguinte. Entrou o 11º amigo. Entrou o 11º amigo. Tá? E aí essa nova média passou a ser de 23. Bom, como que eu teria uma média de 23? Se todo mundo aqui fosse 23. Então eu vou fazer o seguinte. Esse último aqui, eu vou apagar, que eu tinha colocado X, e eu vou botar que ele tem 23 anos. Essa média aqui dá 23? Claro que não, né, pessoal? Essa média aqui nesse segundo conjunto daria 23 se todo mundo tivesse 23. Mas espera aí. Como é que eu faço esse 22 virar 23? Ah, soma 1. Tá. Como é que eu faço esse 22 virar 23? Soma 1. Como é que eu faço esse 22 virar 23? Soma 1. E aí eu vou fazer isso com cada um dos 10 amigos anteriores. Portanto, se eu somo um ano em cada um dos 10 amigos anteriores, na real eu somei quanto? Eu somei 10. Portanto, basta com que esse último amigo aqui, ele tenha quantos anos? Os 23, que eu supus de base, mais os 10, que é para compensar um ano de cada um dos amigos anteriores. Portanto, basta com que ele tenha 23 mais 10, basta com que ele tenha 33 anos, e o gabarito da 49 é Equador. Entenderam a ideia, pessoal? Bom, se 10 amigos possuem média de 22 anos, é como se os 10 tivessem 22 anos. Essa dispersão de dados aqui vai dar 22, se tu fizer a média. Calcular 22 mais 22 mais 22, 10 vezes e dividir por 10. Tá? Aí depois eu adicionei um 11º amigo ao meu conjunto. E essa média deu 23. Bom, como é que eu faço essa dispersão aqui ter média 23? Todo mundo tem que ter idade 23. Bom, então o que ingressou, eu vou supor que ele já tem 23. E para que os outros possam ter 23, eu tenho que somar uma idade a cada um deles, já que por hipótese anterior eu supus que eles tinham 22. Portanto, eu tenho que somar um no primeiro, um no segundo, um no terceiro, até um no 10º. Portanto, ao todo eu tenho que somar 10 anos. Só que se eu tenho que somar 10 anos, basta eu somar esses 10 anos no último colocado. E em vez de eu supor que ele tem 23, basta com que ele tenha 33, que então essa média fecha 23 anos. E aí eu não preciso ficar fazendo muita conta, que é o que essa questão queria que tu fizesse. Entenderam qual que é a jogada, pessoal? Então, mais uma vez, raciocínio lógico. Saber ganhar tempo
e saber administrar o tempo. Maravilha? Isso é muito importante para o Enem e principalmente na URGS. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. A gente está com vocês até o final. Até a próxima.